Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, vamos dar sequência à nossa revisão de conteúdos, né? Para a nossa avaliação de amanhã. Na terça-feira eu já tinha enviado um vídeo com o início da revisão para vocês, né? Não sei se todo mundo teve condições de assistir, espero que sim. Caso esteja, né? Às vezes vocês estavam apertados com as avaliações aí, faça um esforço. Se alguém não assistiu de terça-feira, hoje, após as avaliações, que vocês tiverem a avaliação hoje à tarde, vocês assistam de terça-feira, mais esse que é a complementação, que é o conteúdo que vai estar na nossa avaliação de amanhã, tá, pessoal? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre notação científica, raízes e porcentagem. É o que ficou faltando aí. Na notação científica, com esses 4 exemplos que eu coloquei aqui, dá para fazer um lembrete de tudo que é necessário com relação à notação científica aí. Primeiro, a notação científica é aquela forma de escrever o número, ela tem uma regra. O número tem de estar maior ou igual a 1 e menor que 10, né, entre 1 e 10, e tem de aparecer a potência de 10. Se não aparecer a potência de 10, a escrita não é notação científica. Então, eu coloquei as situações o seguinte, eu coloquei aqui 2 números, onde a gente vai transformá-los em notação científica, eles não estão em notação científica, e 2 números, esse está em notação científica, porque ele está maior que 1 e menor que 10. Esse aqui não está, mas ele tem a potência de 10. Então, a gente aqui vai retirar as potências, tá? Escrever sem potência, e aqui nós vamos colocar a potência. Então, vejam só, eu tenho um número ali que é o número 38 milhões, ele é um número inteiro. Todo número, quando ele é inteiro, a vírgula está aqui oculta aqui. E aí, eu preciso de colocar esse número maior do que 1 e menor do que 10. Então, a vírgula ela vai chegar aqui. Aí, que número que vai formar? Vai formar o 3,8. Aí, eu já coloco vezes 10. E aí, eu vou contar quantas casas que eu andei até chegar no 3,8. A gente não conta com essa aqui não, tá? Tem gente que faz assim, ó, 1, 2... A gente só conta a partir do momento que ela pula a casa. Então, ela caminhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, vai ser 10 elevado a 7. Aí, eu tenho de analisar, porque esse 7 aqui, ele pode ser 7 positivo ou 7 negativo. Eu tenho de analisar. O que aconteceu aqui? Ele era 38 milhões e virou 3,8. O número aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Quando diminui no número, aumenta na potência. Então, aqui aumentar é ser positivo. Não tem necessidade de pôr o sinal de mais. Automaticamente ele já é positivo, tá? Aqui, eu tenho um número aqui que é 9.873.000. É um número inteiro. Onde que a vírgula está? Tá aqui, ó. Oculta aqui. Só que para ele ficar maior que 1 e menor que 10, essa vírgula vai ter que chegar aqui, ó. Aí ele vai formar 9,873. Os números aqui eu não posso descartar, não. Os zeros não precisa de colocar. Mas esse 873 eu não posso sumir. Então, realmente vai ficar 9,873 vezes 10. Aí, quantas casas eu caminhei com a vírgula? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu caminhei 6 casas. Então, eu vou colocar o número 6. Só que o número, ele aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Quando diminui no número, aumenta na potência. Então, aumentar é ser positivo. Ele já está positivo. Eu vou dar um exemplo aqui no cantinho aqui de uma situação contrária, que o número vai aumentar para a potência ficar negativa. Vamos supor que o número seja esse aqui, ó. Eu vou colocar como letra E, como se eu estivesse acrescentando ali. O número vai ser 0,0036. Olha aqui, ó. Aonde que essa vírgula tem de ficar para ele ficar maior que 1 e menor do que 10? Ela vai ter de ficar aqui, ó. Aí vai formar 3,6. Então, eu vou escrever lá 3,6 vezes 10. Daqui até chegar aqui, a vírgula caminhou 1, 2, 3 casas. Então, eu coloco 3 aqui. E aí, você vai analisar. O número era 0,0036. Aí, ele virou 3,6. Ele aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Quando o número aumenta, diminui na potência. Acontece o contrário. Diminuir é subtrair.
Subtrair é sinal negativo. Então, a resposta aqui seria 3,6 vezes 10 a menos 3, tá? Então, eu acrescentei um exemplo aqui, porque essas duas ficaram positivas, para vocês verem como que é a situação do negativo também, ok? Agora, nós vamos fazer o processo contrário. Nós já temos os números com notação científica ou potência de 10, e como é que eu faço para retirar? Aqui, pessoal, quando a potência for positiva, a gente vai caminhar com a vírgula para a direita, tá? Então, aqui eu tenho 1,3. Eu vou ter de caminhar 4 casas com a vírgula para a direita. Só que tem espaço para caminhar só uma. Tá faltando 3 casas. Aí eu vou completando com 0, tá? Completo com 0. Aí a vírgula agora ela vai sair daqui, ó, e ela vai caminhar 1, 2, 3, 4. Aí que número que formou? 13.000. Essa vírgula no final pode até desmanchar, que aí no final ela não tem sentido. Mas 1,3 vezes 10 a quarta é a mesma coisa de 13.000. E a situação negativa? Ali eu tenho 2.600. Então, vamos colocar comigo aqui, ó, 2.600. 2.600 é o número inteiro. Todo o número inteiro, a vírgula está escondida aqui, ó. Só que ela vai caminhar 4 casas para a esquerda. Negativa é para a esquerda. Então, a vírgula sai daqui e caminha 1, 2, 3, 4. Ela passa a ficar aqui, ó. Então, ela não está aqui mais. Só que como aqui não pode ficar vazio, a gente completa com o quê? Completa com 0, né? 0,26. Esses 2 zeros aqui no final, eles não fazem diferença. Pode tirar, ok? Então, aí fizemos o lembrete das potências de 10 da notação científica. Agora, nós vamos fazer um lembrete de raízes, da radiciação. Aqui, com relação às raízes, vão prestar atenção nas seguintes situações que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, a letra A eu já coloquei, raiz quarta de 81. Então, eu tenho de descobrir um número que multiplicado 4 vezes, porque a raiz é quarta, deu 81. O mesmo número. Não precisa de pensar em número muito grande. Às vezes o aluno pensa assim, deixa eu tentar 10. Se eu fizer 10 vezes 10 já vai dar 100. Só aí já passou de 81. Então, bem menor. Aí você tem de ir realmente testando, tá, pessoal? Mas aqui, já vão comigo aqui no resultado. Pensa no número 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 vai dar os 81 certinho. Então, eu sei que a raiz quarta de 81, ela vai dar 3. Daqui a pouco eu vou fazer a de 32, a raiz quadrada. Eu vou deixar ela até por último. Eu quero fazer uma observação com vocês o seguinte. Eu coloquei a mesma raiz aqui, só que aqui dentro negativo, porque o aluno ele pode pensar assim, ó. Uai, se raiz quarta de 81 é 3, a raiz quarta de menos 81 é menos 3. Gente, quando o índice for par, 2, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não existe raiz de número negativo, não existe. Isso aqui, ó, você pode escrever assim, ó, não existe. Ou então você pode colocar esse símbolo aqui, ó, esse símbolo é o símbolo de não existe, tá? Não tem solução. Por quê? Se o aluno falar, professora, mas não é menos 3, não. Olha só, para eu tirar a prova, eu teria de pegar menos 3 e elevar a quarta potência. Só que base negativa expoente par, nós já vimos nas regrinhas lá atrás de potência, que a resposta fica positiva. Aí ele daria 81 positivo, ele não vai dar 81 negativo. Por isso que toda vez que o índice for par, tá, gente? Quadrado, quarto, sexto e lá dentro for negativo, não precisa nem de perder tempo resolvendo. Já pode escrever não existe. Agora, olha a diferença aqui na letra D. Aqui dentro é negativo, mas o índice é ímpar. Aí, quando o índice for ímpar, vai existir sim. A gente vai pensar, qual número raiz cúbica que vai dar 27? Qual número que multiplicado 3 vezes dá 27? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. É o número 3. Mas como a raiz é negativa, a resposta vai dar menos 3. Se o aluno quiser tirar a prova, ele vai pegar menos 3 e elevar ao cubo. Só que olha aqui, ó, base negativa, expoente ímpar, a resposta fica o quê? Negativa. E 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, realmente vai dar o menos 27, olha lá.
tá? Então, cuidado com essas duas situações. Não é toda vez que a raiz for negativa que eu vou colocar não existe, não. Eu só vou colocar não existe quando o índice for par. Quando o índice for ímpar, ela existe sim. Agora eu vou voltar na letra B, porque a letra B é uma situação de uma raiz que não é exata. Pessoal, ele está pedindo raiz quadrada de 32. Raiz quadrada é o número que multiplicado duas vezes o mesmo número, tá? Não adianta o aluno falar comigo assim, uai, professora, 8 vezes 4 é 32. Não, tem que ser número igual. Olhem só, se eu fizer 5 vezes 5, vai dar 25, tá pouco. Se eu fizer 6 vezes 6, vai dar 36, já tá muito. Então, ela é uma raiz aproximada, tá? Nem todas as raízes são exatas. Mas eu já sei que ela é maior que 5 e menor que 6. Então, preste atenção como é que nós vamos calcular aqui. Vou fazer a letra B aqui, ó. Eu sei que essa raiz aqui, ela tá entre 5 e 6. Vai ser 5, alguma coisa. O que eu já ensinei vocês? Começa com o meio, que é o 5,5. Se você achar que tá muito, você desce. Se você achar que tá pouco, você sobe. Então, vamos fazer comigo aqui, ó, 5,5 vezes 5,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. 5 vezes 5, 25, eleva 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Então, eu vou ter 5, 12 vão 1, 3 e 7, 10 vão 1, 3. Duas casas depois da vírgula. Eu encontrei 30,25. Tá pouco. Então, você sabe que você tem que subir. Aí, você vai tentar. Será que é 5,6? Vamos ver. 5,6 vezes 5,6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Pulando uma casa. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 5, 25. E 3, 28. Então, nós vamos ter 6, 3, 11, vão 1, 3. Duas casas, 31,36. Ainda tá pouco. Então, vamos subir mais um pouquinho? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui agora, ó. Então, vamos ver 5,7 vezes 5,7. Vamos lá. 7 vezes 7, 49, né? Põe o 9, vão 4. 7 vezes 5, 35, mais 4, 39. Pulando uma casa, 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 5, 25 e 3, 28. Então, a gente vai ter 9. 9 e 5, 14, vão 1. 1 e 3, 4. 4 e 8, 12, vão 1. 1 e 2, 3. Duas casas depois da vírgula. Só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Aqui foi pouco e aqui passou. Quando a raiz não for exata, a gente vai considerar aquele resultado mais próximo, mas que não passou do número. No caso aqui, 32,49 ultrapassou o 32. Então, a gente considera aquele que não ultrapassa, tá? Mesmo se o aluno falar assim, mas 31,36 está mais distante de 32 do que o tanto que passou aqui. Mas não é isso que a gente olha. Por regra, a gente tem que pegar aquele número mais próximo, mas que não ultrapassou o 32, tá? Então, no caso, eu não vou considerar o 5,7, eu vou considerar o 5,6. Como a raiz não é exata, a gente coloca o símbolo de aproximadamente. Aproximadamente é um igual com o tio, né? 5,6, tá? Então, quando a raiz não for exata, é assim que a gente vai agir. Ô, pessoal, e a única maneira de descobrir uma raiz que não é exata é procurando entre quem e quem que ela está e fazendo o teste, tá? Não tem outra forma, é testando mesmo. Não pode ter preguiça de fazer as continhas, tá bom? A gente ainda vai ver mais umas situações de raiz aqui antes de entrar na porcentagem. Então, mais umas situações que é importante aqui a gente fazer um lembrete. Expoente fracionário, como aconteceu aqui na letra E e na letra F. Não sei se vocês lembram, isso aqui a gente ainda falou quando estava na sala de aula lá no início do ano, que quando o expoente é fracionário, ele transforma numa raiz. Aí vamos ver como que é essa regrinha? Aqui você vai abrir a raiz, o número que está aqui, que é o 64, ele vai para dentro da raiz. E como que é a regrinha do expoente fracionário? O de cima vem para dentro e o de baixo vem para fora.
Então, é raiz quadrada de 64. Esse 1 aqui não tem necessidade de deixar e esse 2 aqui também não precisa. Porque quando a raiz é quadrada, não precisa de pôr esse 2, mas eu coloquei só para vocês verem a montagem. 64 elevado a meio é a mesma coisa de raiz quadrada de 64, que é exato e você sabe qual que é o resultado, né? Raiz quadrada de 64 é 8. Então, resposta igual a 8. Aqui, nós temos 343 elevado a 1/3, expoente fracionário de novo. Toda vez que o expoente for fracionário, ele vai virar uma raiz. Então, nós vamos abrir a raiz. Quem vai ficar aqui dentro da raiz? 343. O de cima vem para dentro e o de baixo vem para fora. Esse 1 aqui, como eu disse, não tem necessidade, pode apagar. Agora, o 3 lá já precisa, só não precisa de pôr quando é quadrado. Então, 343 elevado a 1/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 343. Aí você vai procurar um número que multiplicado 3 vezes dê 343. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá pouco, vão subindo. 6 vezes 6, 36. Se vocês fizerem 36 vezes 6 aí, vocês vão encontrar 216. Ainda tá pouco. Vão subindo então. 7 vezes 7, 49. Se eu fizer 49 vezes 7, eu vou encontrar 343. Então, só que aí vocês têm que fazer no teste, né? Eu tô fazendo mais rapidinho aqui por causa do tempo aí. Mas aí eu sei que a resposta, então, ela é uma raiz exata, que é 7. Então, ó, o lembrete aí de quando o expoente for fracionário, tá? O de cima vai para dentro, o de baixo vai para fora. Lembra do que eu fiz aí? Aqui nós temos uma expressão com várias raízes, então vamos eliminar cada uma. Todas aqui são raízes exatas, tá? Raiz quadrada de 64, a gente sabe que é 8. Olha aqui, lá dentro é negativo, mas o índice é ímpar, então existe. Só não existe quando o índice é um par. Então aqui mais. Ô, gente, se aqui dentro é negativo, a resposta vai ficar negativa. Só que não pode ficar assim. Então eu tenho que colocar o parênteses, que vai ter um jogo de sinal. Aí eu tenho que pensar, qual número que é elevado ao cubo, que multiplicado 3 vezes dá 8? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então é 2, né? Continua, menos, raiz quadrada de 25 é 5, mais raiz quarta de 81. Qual é o número que multiplicado 4 vezes 81? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, é 3 menos raiz quinta de menos 1. De novo, ó, lá dentro é negativo, mas o expoente é ímpar. Então, existe. Só não existe se for par. Se aqui é negativo, a resposta vai ser negativa. Mas pode ficar assim, igual eu mostrei lá? Então, você tem que pôr um parênteses. Qual número que é elevado à quinta potência multiplicado 5 vezes dá 1? É o próprio 1, né, pessoal? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, a resposta aqui é menos 1. Agora, vamos eliminar esses parênteses aqui comigo. Então, nós vamos ter assim, ó, 8, positivo vezes negativo, negativo, menos 2, menos 5, mais 3, e negativo vezes negativo, positivo, mais 1. Para tirar a resposta final, vão juntar primeiro os positivos, depois os negativos, que aí fica mais fácil. O 8, quando vem sem sinal, é a mesma coisa dele ser positivo. Tem positivo aqui, e tem positivo aqui, e tem positivo aqui, ó. Sinais iguais, quando os sinais são iguais, a gente conserva e soma. Então, 8 e 3, 11, 11 mais 1, 12. Tem negativo aqui e negativo aqui. Menos 2 com menos 5, soma algébrica. Ó. Sinais iguais, a gente conserva e soma. Então, menos 7. Agora, eu tiro a resposta final. Outra soma algébrica. Mais 12 com menos 5. Quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? Conserva o sinal do maior e subtrai. Então, 12 menos 5, 7. Então, resposta final mais 7. E outra coisa para finalizar a questão das raízes. Pode ter raiz de número decimal também. Olha o que eu coloquei aqui na letra H. Raiz quadrada de 4,41. Então, é um número decimal, né? Só que aí, pessoal, vocês vão procurar raiz quadrada de 4.
Está entre quais dois números? Aí vocês vão localizar que é entre 2 e 3. Porque 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Então, você sabe que está entre 2 e 3. Olha aqui, ó, vou fazer aqui separadinho. O meio entre 2 e 3 é 2,5. Ô, gente, se eu fizer 2,5 vezes 2,5, vocês vão encontrar 6,25. Então, sabe que está muito. E um detalhe, 4,41, ele está bem pertinho de 4, né? Então, ele está mais próximo de 2. E ele é um número que termina em 1, já vão ter essa maldade. Porque se você fizer, por exemplo, 2,2 vezes 2,2, 2 vezes 2 é 4, ele vai terminar em 4. Se você fizer 2,3 vezes 2,3, 3 vezes 3 é 9, ele vai terminar em 9. Se você fizer 2,4 vezes 2,4, tá? 4 vezes 4 é 16, ele termina em 6. Então, eu já falei 2,2, 2,3, 2,4 e 2,1. Se você fizer 2,1 vezes 2,1, 1 vezes 1 é 1, ele termina em 1. Pode ser, né? Porque aqui termina em 1, então vamos testar. Vamos ter nessas maldades para não ficar perdendo tempo fazendo tanto de teste sem necessidade. Vamos ver se dá 2,1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. Pulando uma casa agora. 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes 2 é 4. 1, 4 e 4. Quantas casas depois da vírgula? 2 casas. Então, 4,41, olha lá, exatamente, ó. Então, resposta 2,1. Aqui a gente não vai pôr aproximadamente, não, porque ela foi exata. A gente só põe aproximadamente quando não é exato, ok? Então, eu acho que com isso aqui a gente fez um bom lembrete aí com relação às raízes. Agora, nós vamos falar das porcentagens, tá? Vamos fazer para finalizar a nossa aula, só tá faltando a porcentagem. Aqui, para a porcentagem, com esse exemplo que eu coloquei aqui, a gente já vai trabalhar o vai e o vem, o vice e o versa da porcentagem, tá? O seguinte, todo probleminha de porcentagem, eu dou a dica para vocês que façam no formato de regra de 3. Gente, a regra de 3 não tem erro. Você resolve qualquer problema de porcentagem. Só tem de colocar os valores no lugar certinho, né? Na hora de fazer a regra de 3. Aqui mesmo foi dada a seguinte situação. Uma bicicleta que custa R$ 1.500. E ela vai ser vendida, se a pessoa comprar à vista, vai ter um desconto de 12%. Então, a primeira coisa que eu quero saber, por quanto vai sair essa bicicleta se a pessoa comprar à vista? Vocês sempre lembrem que o valor total em porcentagem corresponde o quê? A 100%. Então, o valor da bicicleta, que é R$ 1.500, ela é 100%. Então, vamos montar a regra de 3 lá. R$ 1.500 representa 100%. Um detalhe importante, o vírgula 00 de reais não precisa de colocar, coloca só a parte inteira, tá? Só se tiver centavo, se fosse R$ 1.500,49, aí eu tinha de colocar. Mas se for 0 e 0, não coloca não, para não confundir os cálculos com a vírgula. E aí, a porcentagem de desconto foi de 12%. Então, é só você lembrar que na regrinha de 3, você tem de colocar porcentagem embaixo de porcentagem. Dinheiro embaixo de dinheiro. Se você colocar o 12% aqui e o X aqui, aí tá tudo errado. Aí é só multiplicar sempre cruzado, tá, pessoal? Procura multiplicar a letra primeiro, porque na hora de isolar fica mais fácil para você. Então, vamos lá. 100 vezes X, nós vamos ter 100X. E aqui 1.500 vezes 12. Então, vamos fazer a continha comigo aqui, ó. 1.500 vezes 12. Então, nós temos lá 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Pulando uma casa, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1. Então, a gente vai ter 0, 0, 0, 8 e 1. Não tem vírgula nenhuma, então, realmente, aqui nós temos 18.000. Então, 100x é igual a 18.000. Isolando x, x vai ser igual a 18.000 dividido por 100, não é isso? Sobre 100. Aqui é bom que a gente pode cortar 2 zeros. 2 zeros aqui, corta com 2 zeros aqui.
180 dividido por 1, 180. Então, nós temos que x é igual a 180 reais. Pessoal, vocês têm de prestar atenção, porque o exercício ele pode pedir duas coisas diferentes. Aqui nessa questão mesmo, esse 180 que eu encontrei é os 12%, é o valor do desconto. Se o problema te perguntar de quanto será o desconto dado nessa bicicleta, então a resposta é 180. Mas se ele te perguntar quanto a pessoa vai pagar por essa bicicleta se ela comprar à vista, aí a resposta não é 180. Então tem que tomar cuidado com a pergunta. De todo jeito eu tenho de achar o 180, aí eu vou lá nos 1.500 e tiro 180, subtrai 180, né? Então 1.500 menos 180 daria o quê? 1.320, né? Então, a pessoa pagaria 1.320 por essa bicicleta. Ok? Então, cuidado com a pergunta. Se ele perguntar qual que é o desconto é 180. Se ele perguntar quanto a pessoa vai pagar, aí você tem que subtrair. E não fazer confusão. Quando é desconto, as coisas ficam mais baratas. Então, você subtrai. E se for acréscimo? Esse problema poderia ser contrário. Ele poderia falar que a pessoa ia comprar a prazo, e ela comprando a prazo, ela pagaria com um acréscimo de 12%. Poderia ser contrário, olha. Então, presta atenção que hoje eu vou trabalhar mais uma situação aqui nesse mesmo exemplo. Se fosse acréscimo, você iria achar o 180 do mesmo jeito, mas aí você ia pegar 1.500 e somar com 180. Então, a bicicleta sairia por 1.680, se a pessoa fosse comprar a prazo e tivesse um acréscimo de 12%. Ok? Então, muita atenção na pergunta, aí é uma questão de interpretação. Agora, eu coloquei uma situação diferente aqui, vou separar. Por quê? Com esse mesmo problema aqui, a gente vai analisar uma outra situação. Essa bicicleta aqui, ela custava R$1.500. Aí, olha o que eu coloquei aqui. Se vender por 1.250, qual o percentual de desconto? Então, agora é diferente. Eu não tenho percentual. Eu não sei se é 12%, se é 20%. Eu quero saber. Se ela era 1.500 e a pessoa vai pagar 1.250, quantos por cento que a loja deu de desconto? Então, vamos calcular que é uma outra situação. Aí, nós vamos fazer uma outra regra de 3. Olha aqui. Qual que é o preço da bicicleta? R$1.500, né? R$1.500 é o total da bicicleta. Se é total, representa 100%. Agora, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu não vou pôr 1.250 aqui, vai ser X, não. Deixa eu explicar por quê. Como o problema está querendo saber qual foi o percentual de desconto, quanto que ele tirou na bicicleta. Se você colocar 1.250 aqui, você vai achar o percentual que os 1.250 representa, não é o desconto. Então, uma dica que eu dou para vocês, para não correr risco de errar. Porque se o aluno pôr 1.250 aqui, ele vai achar um percentual aqui. Aí ele tem de lembrar de, no final, pegar 100% e subtrair, que é percentual. Mas e se ele não lembrar? Então, eu prefiro que vocês entendam assim. Já que eu estou querendo achar o percentual de desconto, coloque na regra de 3 o desconto. Se era 1.500 e eu paguei 1.250, quanto que eu ganhei de desconto nessa bicicleta? Eu ganhei 250 de desconto. Então, vocês já colocam o 250, que aí vocês já vão cair no percentual direto. Então, 250 vai representar que porcentagem? Vocês viram que aqui, ó, porcentagem embaixo porcentagem, dinheiro embaixo dinheiro. O X agora não vai ficar nem aqui igual ficou lá não, ó. Tá? Tem de colocar, tem que prestar atenção na situação. Aí é só multiplicar cruzado. Sempre multiplica a letra primeiro, que já fica fácil de isolar. Então, 1.500 vezes x, nós vamos ter 1.500x. 250 vezes 100. Multiplicar um número inteiro por 100, é só acrescentar 2 zeros nele aqui, ó, né? Então, nós temos lá 25.000. Na hora de isolar o x é igual a 25.000 dividido por 1.500. Esses 2 zeros, corta com esses 2 zeros, vai sobrar 250 dividido por 15. Aí é só a gente fazer a continha. Vamos fazer comigo aqui, ó. 250 dividido por 15. 25 por 15 cabe uma vez. 1 vezes 15, 15. Para chegar em 25, falta o quê? Falta 10.
Só tem zero para descer aqui, ó. 100 dividido por 15 cabe 6 vezes. Se eu fizer 15 vezes 6, eu vou encontrar 90. Para chegar em 100, vai faltar 10. E se eu quiser continuar? Aí você tem de acrescentar um zero e entra a vírgula. Aí já percebeu que vai dar uma dízima? Vai dar 6 de novo e vai sobrar 10 de novo. Aí você pode parar, aproximadamente, tá? Então você pode colocar lá que o percentual foi de aproximadamente 16,6%. Não é um valor exato, por isso que eu coloquei o símbolo de aproximadamente. Se essa questão fosse de marcar e lá tivesse 16%, 17%, 18%, 19%, 16,6% está mais perto de 17%, arredonda para 17%. Se ela fosse uma questão de marcar, você poderia marcar 17%, se lá não tivesse 16,6%, tá? Se tivesse nos inteiros, porque nem sempre é exato, ok? Então, essa pessoa que pagou 1.250, ela ganhou da loja um desconto de 16,6%. Então, pessoal, com esse exemplo que eu dei da bicicleta aqui, eu já expliquei um tanto de situação. Se for desconto, se for acréscimo, se for descobrir percentual. Aí cabe a vocês agora interpretar direitinho o problema. Todo problema de porcentagem vocês podem fazer por regra de 3, que não tem erro, tá? Todo. É só interpretar a pergunta, tá? Porque às vezes o aluno acha a porcentagem ali e acha que a porcentagem é a resposta. De repente não é aquilo ainda que é a resposta. Interpretar. E outra coisa, tá? Eu fiz um apanhado de tudo aí que vai cair na nossa prova. Lancei nesses 2 vídeos, que é o de hoje e o de terça-feira que eu enviei. Assistam direitinho. E aí também, o volume 1, tudo que está no volume 1 a gente já fez, já corrigiu. Vocês podem pegar e refazer os exercícios, tá? Se não achar suficiente só assistir o vídeo aí e ainda ficar com dúvida, pegue a apostila volume 1, pegue o caderno, dê uma olhadinha em alguma coisa, dá uma folheada na apostila. Às vezes tem alguma coisa que você vê lá, uma curiosidade que às vezes eu até não falei aí, tá? Então, bons estudos para vocês. Desejo ótima prova amanhã. Faça com carinho, com atenção, com dedicação, para garantir um bom resultado, tá? Então, um abraço para vocês.